Medicina de Ponta. Olá, telespectadores. Estamos mais uma vez aqui no programa Medicina de Ponta e hoje nós vamos conversar sobre anatomia patológica. É uma especialidade médica que muitas pessoas desconhecem e eu tenho a honra de estar aqui com o professor Dr. Venâncio Avancini Alves, ele que é professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da USP e também é o diretor responsável pelo CICAP, que é o Laboratório de Anatomia Patológica do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ou seja, todos os exames de anatomia patológica, a grande maioria deles que são realizados dentro do Hospital do Oswaldo Cruz, de materiais colhidos lá, são feitos e auditados por ele. Tudo bem, professor? Tudo bem. É uma honra tê-lo aqui conosco. É um grande prazer. Uma grande autoridade no assunto. Antes de mais nada, eu queria que você explicasse para o nosso público o que é anatomia patológica, que especialidade médica que é essa? Entende-se por patologia o estudo de doença. Dessa forma, qualquer médico, qualquer profissional de saúde tem interesse no estudo chamado patologia. O estudo da patologia divide-se, então, em fisiopatologia, os mecanismos relacionados ao desenvolvimento da doença, e o diagnóstico relacionado a cada doença com base morfológica é a anatomia patológica. Esse diagnóstico de anatomia patológica é obtido em amostras colhidas por esfregaços, punções de lesão, biópsias, peças cirúrgicas ou necrópsia. A partir daí, o médico anatomopatologista faz estudos macroscópicos, microscópicos e moleculares e permite, então, o diagnóstico da lesão, avaliação do prognóstico, seleção terapêutica e estadiamento. Então, eu vejo que é fundamental a interação sua com a equipe cirúrgica, com o clínico. Vocês têm muito relacionamento com o médico, né? Para dar até seguimento a um tratamento, a conduta a um tratamento. Com certeza. A anatomia patológica é tida como o tronco da árvore da ciência médica, interligando as ciências básicas com as ciências clínicas e o importante reflexo em saúde pública. Dessa forma, apenas abordagens multidisciplinares trazem reais benefícios ao doente. Apesar de o exame anatomopatológico macro e microscópico trazer grande precisão, somente sua interpretação no contexto médico é útil para o doente. Quer dizer, esse diálogo, essa interatividade com os outros colegas é muito importante. E qual que são as peculiaridades da patologia clínica dentro de um hospital? Assim? A patologia clínica é uma outra especialidade médica e que é o chamado laboratório médico ou medicina diagnóstica. A patologia cirúrgica ou anatomia patológica é a exercida pelo médico anatomopatologista e dentro do hospital ele interage muito mais intimamente com as imagens obtidas pelos vários métodos de imagem radiológicos, com os métodos endoscópicos, participa da colheita e fundamentalmente executa as análises dessas amostras citológicas e de biópsia, vai ao centro cirúrgico. O centro cirúrgico é um lugar preferencial da ação do anatomopatologista, auxiliando na caracterização ou não de doenças como neoplasias. Caracteriza se uma cirurgia está completa pelo estudo das margens e avalia o prognóstico pela presença ou não de marcadores como a metástase e, mesmo a posteriori, caracteriza evidências importantes para a seleção terapêutica como marcadores tumorais. O senhor numa análise, o cirurgião está lá, está numa cirurgia, normalmente já é pedido, porque ele sabe que vai encontrar algum tumor ali no local, para fazer uma biópsia de congelação. É possível, através da biópsia de congelação, o senhor poder dizer se aquele é um tumor primário ou é uma metástase pela biópsia em si? O ideal é que o patologista já tenha participado em reuniões anatomoclínicas, participado dos procedimentos prévios, como a punção aspirativa e a própria biópsia, de modo que muitos dados já são obtidos antes de se entrar na cirurgia. Ao entrar na cirurgia, a definição de lesões limítrofes, muitas vezes, é passível de se obter pelo exame anatomopatológico intraoperatório. Esse exame caracteriza, então, a existência ou não
de entidades como neoplasias e depois permite a caracterização de metástases ou não e de suas margens cirúrgicas. Eu diria que, quando bem indicado, o exame intraoperatório auxilia virtualmente em conjunto, os patologistas e os cirurgiões chegam à decisão da melhor conduta em mais de 90%. Menos de 10% se faz o que se chama a guarda parafina ou a postergação do diagnóstico, fazendo com que o cirurgião tome uma conduta inicialmente mais conservadora e 2, 3 dias depois, com o exame anatomopatológico completo, eventualmente seja necessária uma reintervenção. Por que o exame anatomopatológico? Quer dizer, na biópsia de congelação você não tem realmente a possibilidade de fazer a coloração adequada, a parafina e tudo. Quer dizer, o exame com parafina fica muito mais completo, porque depende da coloração. Tradicionalmente, o patologista ia de hospital em hospital com um micrótomo de mão. Esse micrótomo, ainda um pouco usado entre nós, apresenta uma precisão diagnóstica menor. E o diagnóstico de congelação seria fundamentalmente benigno ou maligno, pouco mais que isso. Nos hospitais mais modernos e naqueles cuja equipe de patologistas fica no centro cirúrgico, habitualmente se conta com criostatos, aparelhos de maior capacidade, maior precisão, e agora esses exames anatomopatológicos são quase tão precisos quanto os convencionais. Então é fundamental, tendo isso lá no Oswaldo Cruz, vocês têm quase que um centro de patologia dentro do centro cirúrgico. Assim. Os principais hospitais no mundo e alguns hospitais no Brasil contam com a equipe de patologistas trabalhando numa área adequada, com aparelhos adequados no interior do próprio centro cirúrgico. Isso no Hospital Alemão Oswaldo Cruz e outros bons hospitais, nós temos equipes que ficam continuadamente disponíveis e, a partir daí, o grau de resolução intraoperatório é muito melhor. E quanto tempo demora a realização de um exame? Um exame intraoperatório habitual, caracterizar a benignidade ou malignidade, por exemplo, em tireoide, por exemplo, em mama, alguns dos exemplos mais comuns, demora por volta de 15 a 20 minutos. Esse pequeno retardo no ato operatório implica num grau de resolutividade, como eu falei, superior a 90%. Nessas duas situações, tireoide e mama, em mais de 95% das vezes, o diagnóstico é definitivo já ao intraoperatório. Então 15 minutos não é muito tempo para o cirurgião. Ele vai preparando outras coisas, tem muita coisa para fazer às vezes quer dizer, existe assim a anatomia patológica, na patologia clínica, imagino que na prevenção de neoplasias é vital, né? A aplicabilidade da patologia clínica para a neoplasia é o que mais importa, basicamente. Mesmo hoje, diante dos marcadores tumorais mais precisos, com os métodos de imagem que realmente são altamente relevantes, com todo o conjunto de procedimentos disponível, a anatomia patológica hoje responde decididamente pelo diagnóstico das neoplasias. Por mais que os marcadores tumorais na patologia clínica tenham uma contribuição grande, e tem. Por mais que os métodos de imagem delineiem diversas estruturas, o diagnóstico definitivo de neoplasia, mesmo nos dias de hoje, mesmo com os mais modernos testes genéticos disponíveis, o diagnóstico firme, preciso de neoplasia é obtido pelo exame anatomopatológico. Só podia dar alguns exemplos na prática onde que é utilizada assim, a patologia cirúrgica no dia a dia, o exame mais corriqueiro que se faz? O patologista, além das intervenções cirúrgicas, contribui em várias etapas, por exemplo, no contexto de saúde pública. Uma das neoplasias mais frequentes na mulher brasileira ainda hoje é o câncer do colo do útero. E o câncer do colo do útero tem como um dos melhores e mais simples exames para sua identificação em fases muito precoces o exame citológico de raspado do colo uterino e da vagina através do método de Papa Nicolau, como temos aqui exemplificado. Esse método simples, pelas características morfológicas da célula, indicam
não só a presença de efeito citopático da principal agente causal do câncer de útero, que é o papilomavírus, como também as alterações e o grau de lesão que já se instalou naquele epitélio cérvico-vaginal. Nós encontramos nessa imagem a alteração primeira, chamada neoplasia intraepitelial cervical grau 1 ou o efeito citopático de papilomavírus. 99,7% dos casos de carcinoma de colo uterino nas mulheres de todo o mundo devem-se a algum tipo de infecção por papilomavírus. Então é transmitida? Essa é uma doença sexualmente transmissível. É interessante que aproximadamente 15 a 20% das mulheres sexualmente ativas de qualquer lugar, inclusive do Brasil, apresentam em algum momento infecção por papilomavírus. Graças a Deus, só uma pequena fração das mulheres que têm esse tipo de infecção acabam por desenvolver lesões maiores, lesões que podem dar origem a tumores. A enorme maioria das mulheres não desenvolve tumor, mesmo tendo a infecção. Mas quando tem o tumor, quer dizer que 97% das causas é doença sexualmente transmissível. Uma pequena parcela das mulheres com infecção desenvolve lesões precursoras ou até o próprio tumor, carcinoma invasor de colo uterino. Aqui ele está invadindo já. Aí ele começa a invadir ainda numa fase plenamente curável. Ou seja, quem das mulheres que tem a neoplasia, 99,7% tem essa neoplasia devida a esse papilomavírus. De outra parte, da população de mulheres infectadas por papilomavírus, só uma pequena fração, aproximadamente 2% dessas mulheres vêm a desenvolver neoplasia. E no exame de Papa Nicolau, precocemente você consegue... O exame de Papa Nicolau caracteriza não só a presença da infecção, como as várias lesões até o desenvolvimento do carcinoma, permitindo o tratamento da infecção, o tratamento das lesões precursoras e, quando o câncer já é instalado, a cirurgia que em fases precoces, como esse estádio, chamado estádio 1, neoplasia microinvasora, permite ainda assim a cura plena dessa neoplasia. Que outras aplicações teria, por exemplo, nas hepatites, né? Que você falou? Várias outras situações o patologista pode fazer o diagnóstico de lesões em fase pré-cirúrgica. Muitas vezes é possível, com o diagnóstico, permitir um tratamento clínico que impeça o desenvolvimento de lesões, impeça o desenvolvimento das doenças, tornando não necessária a aplicação cirúrgica. Um ótimo exemplo da aplicação clínica da patologia cirúrgica ou patologia anatômica são as biópsias no contexto das hepatites por vírus. Aproximadamente 1,1% da população brasileira é portadora de vírus da hepatite B e aproximadamente 1,7% portadora do vírus da hepatite C. Esses, grosseiramente, 3% de brasileiros têm lesões que podem vir a requerer tratamento antiviral, por exemplo, com interferon, de modo a impedir a evolução da cirrose, impedindo, portanto, a evolução, o que é bem mais raro, do carcinoma hepatocelular. O importante é tratar essas infecções nas etapas precoces, ou seja, nas etapas de hepatite crônica. O patologista pode, então, caracterizar a presença de lesões, que vão desde lesões mínimas até a lesão de cirrose já estabelecida. O fato de você, quando se faz uma biópsia de fígado, é por punção, né? E corre o risco de você não pegar a lesão também, né? Esse tipo de lesão, a hepatite crônica e a cirrose, são lesões difusas. Então, ao se caracterizar essas etapas, permite-se, por exemplo, a caracterização dos estádios 0 e 1, em que há infecção sem lesão, não requerendo nem mesmo tratamento antiviral na maioria dos protocolos. As etapas intermediárias, estádios 2 e 3, cursam com uma inflamação progressiva, fibrose, e o estádio 4 é a cirrose. Aí sim, a cirrose estabelecida torna necessário o estudo de métodos de imagem e a determinação do marcador tumoral alfa-fetoproteína
na tentativa de diagnosticar precocemente a possibilidade de evolução para o carcinoma hepatocelular. Essa sim, uma lesão focal, cujo diagnóstico requer a biópsia dirigida por um método de imagem, caso contrário, se perde a lesão. Se perde a lesão. E durante a cirurgia, qual que é a importância de se analisar, no caso de uma cirurgia, de se analisar essa peça cirúrgica? Uma vez já obtendo o diagnóstico, várias pessoas perguntam o porquê da repetição do exame no espécime cirúrgico, uma vez já tendo o diagnóstico anatomopatológico da biópsia ou do intraoperatório. Entretanto, no espécime cirúrgico é que nós vamos poder caracterizar finalmente os vários detalhes da neoplasia, o seu estadiamento, a eventual presença de metástase, o acometimento de margens cirúrgicas, ajudando então na seleção terapêutica. Quer dizer, o que o senhor vê assim de avanços aí na seleção terapêutica na patologia cirúrgica? Uma vez feito o diagnóstico, o estadiamento, a avaliação da eficiência da cirurgia, o patologista informa o cirurgião e a equipe clínica que juntos vão desenvolver o tratamento. Quando a doença progride, se desenvolvem metástases, muitas vezes o tratamento cirúrgico não é suficiente, havendo necessidade do tratamento complementar por rádio e quimioterapia. Cada vez mais, essa terapia requer uma complementação por métodos que caracterizem quais moléculas estão especificamente alteradas, não nas neoplasias em geral, mas na neoplasia daquele paciente. A identificação, então, de subgrupos desses pacientes que caracterizem alvos biológicos para a ação de determinados fármacos permite, então, a definição e a identificação de estratégias diferentes. Esse exemplo é um exemplo muito atual. Os receptores de fatores de crescimento, como o receptor de crescimento epidérmico, quando presentes numa neoplasia, aqui presente na membrana da célula neoplásica, torna provável que agentes bloqueadores desses receptores sejam bons agentes para esse doente. Ou seja, se especifica o tratamento, não só para um grupo de tumores, mas especialmente para cada doente, quando eles expressam ou não determinados agentes. Quer dizer, esse é o futuro aqui no presente, né? Você com muita especificidade e esses fármacos, a tendência é cada vez mais aumentar a disponibilidade deles, né? Partindo de uma abordagem geral, clássica, pode-se ir fazendo subgrupos. E uma vez chegando em casos avançados como esse, cada vez mais, cada molécula que está de fato participando do desenvolvimento dessa neoplasia é um alvo terapêutico. É lógico que isso não é só o anatomopatologista. O cientista básico, ao desenvolver o conhecimento de cada um desses mecanismos, é essencial na produção desse conceito que o patologista aplica no espécime cirúrgico e, com isso, o clínico e o cirurgião usam para o tratamento desse paciente. É muito interessante. Eu estou vendo, o senhor está de parabéns aí pelo trabalho. O senhor que é professor titular lá da USP, né, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, responsável pelo CICAP. Vocês tendo sugestões ou dúvidas, entre no site do Hospital Oswaldo Cruz, www.haoc.com.br, e mande suas perguntas para o Dr. Venâncio, porque eu acho que é muito extenso essa especialidade e deve ter muita gente aí com dúvidas na questão. Parabéns aí pelo trabalho, obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Muito obrigado.